Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios das páginas 40 e 41 sobre sistemas não conservativos. Então vamos lá. O primeiro deles é o exercício número 2. No exercício número 1 eu não tinha pedido que vocês fizessem. Então o número 2 diz o seguinte: um bloco de massa igual a 10 kg desce a partir do repouso, então ele estava inicialmente parado, uma rampa de 15 metros de altura. Ao passar pela base da rampa, a velocidade do bloco é 12 metros por segundo. Com base nessas informações, responda às questões propostas. Letra A. Essa situação representa um sistema conservativo ou dissipativo? Bom, para a gente saber se é conservativo ou dissipativo, a gente precisa primeiro descobrir se a energia mecânica foi conservada ou não. Se a energia mecânica na situação inicial é igual à energia mecânica da situação final, o sistema conservativo. Se ela é diferente, o sistema é dissipativo. Então a gente tem que descobrir qual que é a energia na situação inicial e na situação final. Ele está dizendo que o bloco saiu a partir do repouso. Então ele estava inicialmente parado, na situação inicial ele não tinha energia cinética, e como ele se encontrava a uma certa altura do solo, ele tinha energia potencial gravitacional. Então na situação inicial ele tinha energia potencial gravitacional, e quando ele chega lá no solo, com essa velocidade aqui, pensando numa situação imediatamente antes dele parar, ele só tem energia cinética. Então a gente precisa descobrir qual que é a energia mecânica inicial, que é igual à energia potencial gravitacional dele lá em cima, que é mgh. Então a massa é 10, o G também é 10, a altura é 15. Então ele tinha 1.500 joules de energia mecânica na situação inicial. Quando ele chega lá embaixo, ele só tem energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 10, ele chega lá embaixo com uma velocidade de 12 elevado ao quadrado sobre 2. 12 ao quadrado dá 144. 144 vezes 10 dá 1440. E 1440 dividido por 2 dá 720 joules. Então a gente observa aqui que ele tinha 1.500 joules de energia na situação inicial e 700 joules de energia mecânica, no caso aqui, na situação final. Logo, temos aí um sistema dissipativo. A energia mecânica não se conservou. Tá? Se fosse conservativo, a gente teria o mesmo tanto de energia mecânica na situação inicial e na situação final. B. Então aí, né, como as energias inicial e final são diferentes, o sistema é dissipativo. B. Caso o sistema seja dissipativo, qual o trabalho das forças dissipativas? Bom, qual que é a energia que foi dissipada? Qual que é a energia que apareceu sob outras formas aí? Então, se ele tinha 1.500 na situação inicial e tem 720 na situação final, a quantidade de energia que apareceu sob outras formas é a diferença entre essas duas energias, a final menos a inicial. Né? Então, o trabalho das forças dissipativas, a gente está chamando aqui de FD, é igual à variação da energia mecânica, que é a energia final menos a inicial, 720 menos 1.500, isso dá 780. O sinal de menos ali é para indicar que essa energia foi perdida. Então o sistema perdeu 780 joules de energia, ou em outras palavras, esses 780 joules de energia mecânica apareceu sob outras formas, energia térmica, energia sonora, entre outras formas aí. Tá? A questão número 2 aí. A número 3. Um bloco de massa 6 kg é solto a partir do repouso de novo, quando está inicialmente parado, de uma altura de 2 metros, etapa 1. Ele colide com uma mola de constante elástica 40.000 newtons por metro e causa uma deformação de 5 centímetros dessa mola, que é a etapa 2. A mola impulsiona o bloco novamente para o ar e ele atinge uma altura de 30 centímetros, etapa 3. Considerando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o trabalho da força dissipativa da etapa 1 para a etapa 2. Bom, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? Que esse bloco ele estava a 2 metros de altura em relação à mola e quando ele colide com a mola, ele comprime essa mola de 5 centímetros. Então ele desce aqui, olha, 5 centímetros, seria esse pedacinho que eu representei ali. Tá? Isso em relação à posição inicial dele, tá? A posição de equilíbrio da mola.
Então, quando esse bloco estiver aqui embaixo, o nível de referência agora passa a ser aqui. Logo, a altura dele em relação à posição inicial vai ser os 2 metros que ele se encontrava inicialmente, mais os 5 centímetros que ele comprimiu a mola. 5 centímetros a gente transforma para metro, dá 0,05. Então, essa altura aqui, olha, é 2,05. Tá? Porque é os 2 metros que ele estava inicialmente da mola, mais os 5 centímetros que ele comprimiu. Então, agora, tomando o nível de referência como sendo a mola comprimida, aqui embaixo, a altura dele, da posição inicial até esse nível de referência que a gente está usando aqui, 2,05 metros. Ele quer o trabalho da força dissipativa da etapa 1 para a etapa 2, ou seja, quanto de energia foi perdido daqui para cá, da etapa 1 para a etapa 2. Então, aqui a gente vai fazer as diferenças entre as energias, energia que ele tem na etapa 2 e energia que ele tem na etapa 1, tomando como referência esse nível aqui. Então, na etapa 1, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura da mola, e na etapa 2 ele tem energia potencial elástica. Então, a gente vai calcular essas energias e fazer a diferença entre elas. Então, o trabalho da força dissipativa é igual à variação da energia mecânica. Nesse caso, é a energia mecânica na etapa 2 menos a energia mecânica na etapa 1. Qual que é a energia que ele tem na etapa 2? Energia potencial elástica, está aqui. Qual que é a energia que tem na etapa 1? Energia potencial gravitacional, também está aqui. Abrindo as fórmulas, Potencial elástico K delta x ao quadrado dividido por 2. Potencial gravitacional é mgh. Lembrando que tudo precisa estar no sistema internacional. Então, por isso que eu escrevi aqui os 5 centímetros em metro, eu chamei 2 metros mais 0,05, seria os 5 centímetros passado para metro, deu 2,05, e a deformação da mola é o próprio 5 centímetros, que transformado para metro dá 0,05. Então, substituindo os nossos dados nas fórmulas, vai ficar K, que é a constante da mola, 40.000, vezes 0,05 ao quadrado, que é a deformação que a mola sofreu, dividido por 2, menos a massa 6, o G é 10, o H que a gente está considerando deu 2,05, como a gente fez a análise aqui. Resolvendo isso daqui, o 0,05 ao quadrado vai dar 0,0025, 0,0025 vezes 40.000 vai dar 100, e 100 dividido por 2 dá 50. E 6 vezes 10 dá 60, 60 vezes 2,05 dá 123, 50 menos 123, menos 73 joules. Ou seja, da etapa 1 para a etapa 2, o sistema perdeu 73 joules de energia mecânica. Letra B. O trabalho da força dissipativa da etapa 2 para a etapa 3. Eu vou reproduzir a figura aqui de novo, tá? Para a gente entender. Lembrando mais uma vez, que agora a gente está calculando então qual que é a energia dissipada da etapa 2 para a etapa 3. O que aconteceu da etapa 2 para a etapa 3? Então aqui na etapa 2 ele tinha energia potencial elástica, a mola está deformada de 5 centímetros, e na etapa 3 esse bloco subiu 30 centímetros além da posição de equilíbrio da mola. Se a gente olhar a posição de equilíbrio da mola, ela está aqui, nessa linha, está coincidindo aqui. Então, eu vou usar de novo o nível de referência, a mola comprimida. Então, existe aqui aqueles 5 centímetros que a gente tinha analisado antes. Logo, na etapa 3, a altura que o bloco vai estar em relação à posição de equilíbrio é de 35 centímetros, que, passados para metro, nós vamos ter um H aí de 0,35 metros. Ou seja, na etapa 3, a nossa mola está, aliás, o nosso bloquinho está a 0,35 metros, ou 35 centímetros, da posição de referência, que seria a mola na sua deformação máxima aí, tá? Então, de novo, a gente vai fazer. Queremos o trabalho da força dissipativa da etapa 2 para a etapa 3. A gente vai fazer a energia da etapa 3 menos a energia da etapa 2. Lembrando que na etapa 2 a gente tem potencial elástico, na etapa 3 a gente tem potencial gravitacional de novo. Então, aqui, na etapa 3, potencial gravitacional, na etapa 2, potencial elástico. Abrindo as fórmulas, mgh menos k delta x ao quadrado dividido por 2,
Massa 6, G10, altura 0,35, porque como a gente viu, ele subiu 30 centímetros em relação à posição de equilíbrio da mola, mas ele partiu lá do nível de referência nosso, que era a mola em sua deformação máxima. Tá? Então, esse 0,35 aqui é a altura que o bloco se encontra em relação ao nível de deformação máxima da mola aqui. Tá? Menos K 40.000, ΔX é o 0,05 de novo, elevado ao quadrado, dividido por 12, como a gente fez ali no item anterior. 6 vezes 10, 60, 60 vezes 0,35 dá 21, essa conta aqui a gente já fez dá 50, 21 menos 50 dá menos 29. Então, da etapa 2 para a etapa 3, 29 joules de energia mecânica aparecem aí sob outras formas de energia. E, aliás, na letra C, temos uma letra B também, na letra C, o trabalho da força dissipativa da etapa 1 direto para a etapa 3. Olha só, agora a gente vai sair de 1, aqui, onde ele tinha essa energia potencial gravitacional, lembrando que, mais uma vez, a gente vai usar o nosso nível de referência como sendo a mola deformada. Então, tem aqueles 5 centímetros aqui. Logo, o bloquinho está aqui, em relação ao nosso nível de referência, aqueles 2,05 metros que a gente falou ali no item A. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esses 5 centímetros que ele deu aqui, pega a gente. Então, a gente vai sair de A direto para C. São duas formas de energia potencial gravitacional. Na etapa 1, ele está a 2,05. Na etapa 2, ele está a 0,35. Então, a gente vai fazer a etapa final, que é a 3, menos a energia da etapa final, que é a 3, menos a energia da etapa inicial, que é a 1. Então, fica isso daqui. Etapa 3, potencial gravitacional. Etapa 1, também potencial gravitacional, só que as alturas são diferentes. Massa 6, G10, a altura 3 é 0,35 e a altura 1 é o 2,05. Resolvendo isso daqui, dá 21. Esse daqui vai dar 123. 21 menos 123 dá menos 102 joules. Então, de 1 para 3, aparece aí 102 joules de energia mecânica sob outras formas. Lembrando que em todos os itens está aparecendo o sinal de menos, porque é energia dissipada, é energia mecânica que se transforma em outras formas de energia. No item D, o que é possível concluir ao comparar a soma dos trabalhos dissipativos encontrados nas letras A e B e o trabalho da força dissipativa no item C? Se a gente somar o trabalho que a gente achou na letra A, que foi 73, com o trabalho que a gente achou na letra B, que foi esse 29, com os negativos, que a gente separa, mas se a gente fizer essa soma aqui, nós vamos achar exatamente menos 102 joules. Ou seja, a energia que foi dissipada nas etapas de 1 para 2 e de 2 para 3 somadas, vão dar para a gente o mesmo resultado que se a gente partir da etapa 1 para a etapa 3 direto. Tá? Então, comparando esses resultados aí, a gente observa que eles são iguais, ou seja, a energia que dissipou em A e B, quando ele passou de 1 para 2 e de 2 para 3, é igual à energia que ele dissipa quando ele vai direto de 1 para 3, como era de se esperar mesmo aí. Ok? Número 4. Ao passar pelo ponto A, dessa figura aqui, a uma altura de 3,5 metros do nível de referência B, então está dizendo para a gente que essa altura aqui, de A até o nível de referência, que seria mais ou menos aqui, isso vale 3,5 metros. Então, ao passar pelo ponto A, que está a 3,5 metros do nível de referência, uma esfera de massa 2 kg, que havia sido abandonada no ponto mais alto, então lá em cima ela estava parada, de um ponto mais alto que A, possui velocidade de 2 metros por segundo. Então ela passa aqui em A com uma velocidade de 2 metros por segundo. A esfera passa por B e em C a 3 metros do mesmo nível de referência, então está dizendo agora que daqui de C até no nível de referência que seria o B, são 3 metros. Então, a esfera passa por B e em C a 3 metros do mesmo nível de referência, sua velocidade é zero, então ela para ali em C. A parcela de energia dissipada por ações resistentes sobre a esfera é. Então aqui, pessoal, ele disse que ela foi abandonada aqui de um ponto mais alto que A, mas ele não dá informação nenhuma a respeito desse ponto de onde ela foi abandonada.
Então, eu não sei qual que é a altura que estava esse ponto inicial aqui, então a gente vai trabalhar com aqueles pontos dos quais a gente tem informações, A e C. Eu sei que o ponto A está a 3,5 metros do nível de referência e que ela passa ali com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então eu consigo determinar aqui qual que é a energia mecânica dessa esfera quando ela passa em A. E eu sei ainda que lá no ponto C ela está parada, né, e ela está a 3 metros do solo. Então eu também consigo calcular qual que é a energia mecânica aqui em si. Né? Se eu sei qual que é a energia mecânica no ponto A, que é o meu ponto inicial, e sei qual que é a energia mecânica no ponto C, que é meu ponto final, a energia dissipada vai ser uma menos a outra. Então vamos calcular. Lá no ponto A, ele tem energia cinética mais potencial gravitacional. Né? Ele passa ali com uma certa velocidade e ele tem altura. A cinética é mv ao quadrado sobre 2, potencial gravitacional é mgh. Massa 2, a velocidade dele no ponto A também é 2, elevado ao quadrado sobre 2, mais massa 2, G10, altura de 3,5, né, no ponto A. Então 2 ao quadrado 4, 4 vezes 2, 8, 8 dividido por 2, 4. 2 vezes 10, 20, vezes 3,5 dá 70. 4 mais 70, 74 joules. Então lá no ponto A, o nosso bloquinho tem, a nossa esfera, né, tem uma energia mecânica de 74 joules. Quando ela chega em C, ele fala que ela para em C, então ele não tem energia cinética. Lá ele só tem potencial gravitacional, que é mgh. Massa 2, G10, H3, isso dá 60 joules. O trabalho das forças dissipativas, ou a energia, né, que aparece aí na forma de outras, que aparece sob outras formas de energia dissipada, é a variação da energia mecânica, que é a energia mecânica final menos a inicial, 60 é a final, 74 inicial. Isso nos dá aí uma variação de 14 joules na energia mecânica. Lembrando, mais uma vez, que o sinal de menos é para indicar que essa energia está diminuindo. Tá? Então, gabarito aí, letra C. E a número 5, a última aí. Em algumas regiões costeiras é comum a formação de dunas que terminam na água. Tendo uma prancha de madeira, é possível deslizar do topo das dunas até a água. Um turista de massa 75 kg desce uma duna de 16 metros de altura, 16 metros de altura. Sabendo que 20% da energia mecânica é perdida em decorrência do atrito da prancha com a areia, determina a velocidade com que a pessoa chega à água. Então, o que está acontecendo? O cara está descendo lá a duna, ele estava inicialmente aqui em cima, só que agora a gente vai levar em consideração as forças dissipativas. Então, ele vai chegar lá embaixo, na água, com uma energia diferente daquela que ele tinha aqui em cima, porque ele vai perder 20% da energia dele aqui. Então, o que nós vamos descobrir? Nós vamos calcular qual que é a energia que ele tem lá no alto dessa duna, né, que é a energia potencial gravitacional, ele está a 16 metros de altura. Vamos calcular quanto de energia que ele perdeu, que são esses 20% de energia que foi perdido ali, porque aí a gente vai estar descobrindo qual é a quantidade de energia que ele chega aqui embaixo, e aí a gente sabe que aqui embaixo, essa energia que ele vai ter vai estar na forma de energia cinética, porque ele tem velocidade, e aí depois é só a gente ver na forma de energia cinética para calcular a velocidade. Então vamos lá. Então lá no alto da duna, a energia que ele tem é a energia potencial gravitacional. mgh, massa dele é 75, G é 10, altura 16. Então lá em cima ele tem 12.000 joules de energia potencial, de energia mecânica, que está na forma de potencial gravitacional. Só que o exercício está dizendo que ele perdeu 20% dessa energia durante a descida devido ao atrito. Então a gente vai calcular 20% de 12.000. Posso fazer isso por regra de 3, da maneira que vocês acharem mais simples aí. Né? Na verdade é só a gente multiplicar o 20%. Aqui eu escrevi ele na forma decimal, né? 20% é 0,2. Vou multiplicar isso pela energia mecânica inicial, que é o 12.000. Isso me dá 2.400 joules de energia dissipada. Ele fala que perde, né, dissipa ali 20% da energia mecânica. Então, se ele tinha 12.000 e perdeu 2.400 durante a descida, a energia mecânica dele aqui na situação final é 12.000, que é o valor inicial, menos 2.400. Então ele chega lá embaixo com 9.600 joules de energia mecânica. Essa energia mecânica aqui embaixo, ela está sob a forma de energia cinética. Então é isso que eu escrevi aqui. Olha, a energia mecânica final, lá embaixo, ela está na forma de energia cinética, que é mv² sobre 2. Quanto que vale a energia mecânica? 9.600
A massa é 75, V ao quadrado é o que a gente quer descobrir, dividido por 2. Aqui a gente vai multiplicar cruzado, então vai ficar 75V ao quadrado é igual a 9.600 dividido por 2 dá 19.200. Vou passar aqui esse 75 para cá dividindo, então fica V ao quadrado é igual a 19.200 por 75, que dá 256. E aí aqui a gente faz a raiz, né? V é igual a raiz de 256, que vai dar para a gente o resultado de 16 metros por segundo. Então essa é a velocidade do rapaz, né, que está descendo lá a duna, quando ele chega lá no final dessa rampa. Tá? Então observem que a ideia é bem parecida com os exercícios de sistemas conservativos que a gente estava fazendo, só que agora a gente leva em consideração aquela parcela de energia que é dissipada, ou que aparece sob outras formas aí. Okay? Então esses eram os exercícios referentes aí a sistemas dissipativos que eu havia pedido para vocês. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.